Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, né? Então vamos aqui finalizar o nosso capítulo 8, né, com a nossa correção da nossa atividade, beleza? Então, nessa primeira questão, né, ele passa uma tabela e a questão pede para vocês apresentar pontos positivos e pontos negativos, né? Algumas vantagens e desvantagens de alguns métodos contraceptivos já estudados, né, por vocês nesse capítulo. Então é o seguinte, o primeiro método é o método de pílula, né? Ele tem uma eficácia de mais ou menos 99 a 90%, né? Como eu falo e repito, qualquer método contraceptivo ele nunca será 100%. Não é? O único método 100%, o método contraceptivo, tanto para doenças, tanto para gravidez indesejada, no caso, é, a, no caso de você não manter relações sexuais. Me fugiu a palavra agora, né, mas eu vou lembrar já já. Né? Então, uma vantagem, eficácia em torno de 90%, não é? Pode provocar uma desvantagem, pode provocar mal-estar, dor nos seios, dor de cabeça, trombose, câncer no colo do útero. Como assim câncer no colo do útero? Vai depender do medicamento, não é? Vai depender também dos exames, né, pré-estabelecidos por você e pelo médico, né, que indicou tal medicação para você, não é? Receitou a medicação para você manter no seu ciclo, né? Então vai depender também das medicações que você toma e também da rotina de medicação. Né? O que é aconselhável? Você passar um bom tempo utilizando, né, essa medicação e com o tempo você tende a trocar, né, a mudar, porque seu organismo começa a se acostumar, não é, com a ação desses medicamentos no seu organismo. Beleza? O segundo tipo é as mini pílulas, pode ser utilizado no período de amamentação, por ser utilizada a partir da sexta semana de pós-parto, não é? Então a vantagem é que pode ser utilizada, né, pós-parto para amamentação, né? Porque vocês sabem que quando a mulher ela gera o filho, né, ela tem o ato de parir o filho, né, concebeu a criança, ela está bem mais propícia a conseguir engravidar novamente. Por quê? Todo o seu colo uterino, né, toda a sua cavidade uterina, ela está totalmente limpa, não é? Está renovada. Então, é, o óvulo maduro ele percorre com bem mais facilidade até as trompas, né? E também os espermatozoides também têm uma maior facilidade para poder, né, fertilizar esse óvulo. Então é bem aconselhável essas mini pílulas porque elas não têm tanto hormônio, não é? No caso das outras pílulas, no caso da cartela, um exemplo do século XXI das pílulas, né? Então no caso a vantagem é que ele pode ser utilizado e a desvantagem em alguns casos é a redução do libido, né? No caso da redução de libido, ele é comum na utilização de qualquer medicamento, né, à base de hormônios, não é? A gente está se tratando de hormônio, então tudo é afetado no nosso organismo, beleza? Outro método é o anel vaginal, né, com a vantagem não precisa ser tomado diariamente, é colocado no canal vaginal por semanas, né? Você tem que retirar esse anel depois, beleza? Não deve ser utilizado no período de alimentação e é mais caro que o comprimido anticoncepcional. Fora que você tem que colocar do modo correto, não é? Qualquer afastamento, né? Qualquer colocamento desse produto, né? Desse método, desse anel vaginal, ele vai comprometer a ação, beleza, do medicamento. O próximo, adesivo anticoncepcional, né? Pode ser colocado sobre a pele em várias partes do corpo, né? Uma desvantagem, o aumento de pressão arterial e desenvolvimento de coágulos sanguíneos. Não deve ser utilizado no período de alimentação. É mais caro que o comprimido, né, anticoncepcional. Também é, é incomum, né, esses adesivos. É incomum a procura desses métodos, né? Por ser um método caro, não é? E pouco assim, de certa forma, de pouco apresentado ao mercado, né? Além disso, ele é bem mais caro, beleza? Também acontece com o implante anticoncepcional, que ele pode ser utilizado por cerca de 3 anos após a colocação, ameniza cólicas e sintomas TPM, tem uma eficácia também em torno dentro da casa dos 90%, beleza? Uma desvantagem que em alguns casos da redução de libido e o aumento de peso, alterações na menstruação. Isso também é um fato comum que pode ocorrer, né, em qualquer medicação que você toma, né? Então essa desvantagem aí se refere, não é, à grande maioria dos métodos contraceptivos, não é, à base de medicação.
beleza? O injetável, aplicação cerca de 30 a 90 dias, eficácia de também entre os 90%. Você pode colocar de 30 dias ou 120 dias, 3 meses. Né? Uma desvantagem é que a fertilidade pode demorar a voltar, né? Dependendo de quanto tempo você use essa medicação. Né? Mas, através de um tratamento simples e com acompanhamento, né? Essa fertilidade pode ser retornada. Beleza? A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo de emergência. Ele também então eficaz, vai depender do dia que você tome, né? Que nem aquele que eu já falei na aula passada. Se você vai tomar a pílula do dia seguinte, né? No dia seguinte ela tem uma eficácia de 90%. Se você deixar passar 2 dias, ela tem uma eficácia de 50%. Se você deixar passar para tomar no último dia, no caso das 72 horas, né? Que é a pílula do dia seguinte, funciona dessa forma. Você baixa essa porcentagem aí para 30%, né? Então vai dependendo do dia que você tome, beleza? E tem uma eficiência não é tão garantida quanto comparado aos demais métodos, beleza? Você pode acontece casos também da pessoa tomar a pílula do dia seguinte e mesmo assim ainda conceber a criança. Então, né, tá dentro da casa dos 90%, né? Pode ser os 90% para não, mas os outros 10%, né, pode ser para sim. Então é um risco também que se corre, beleza? Então, passando essa tabela, né, vamos para a segunda questão, né? Então a segunda questão, ele fala sobre a questão da pílula do dia seguinte, né? Ele tem um texto aí, né, que é importante para uma necessita de uma contracepção de emergência, tudo, seu contudo, né? O uso tem sido questionado. No início de 2005, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovaram a lei impedindo tais morais e religiosos, né, a distribuição dessas pílulas nos seus municípios. A proibição do uso da pílula foi baseada no argumento morais e religiosos dos vereadores, que entendem que esse método poderia ser abortivo. O Ministério de Saúde entrou com ação pública da Justiça Federal para permitir o acesso das mulheres. Então, ele fala o seguinte: a pílula do dia seguinte pode ser usada como recurso para impedir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né, entre parceiros. Então ele pergunta o seguinte: a pílula do dia seguinte ele pode ser um recurso para impedir a transmissão? Sabe que não, né? A pílula não constitui uma barreira contra a contaminação. Ele é apenas ela é um método contraceptivo, hormonal e químico que vai combater a gravidez, no caso a alojação do espermatozoide, não é, no caso vai proteger o óvulo para não ser fecundado pelo espermatozoide, que é isso que eu queria dizer na verdade, beleza? Com a ação da pílula do dia seguinte no organismo que leva a uma contracepção de emergência, porque é considerado um método abortivo no entendimento de alguns, não é? A pílula do dia seguinte age de várias maneiras. Pode inibir a ovulação ou ainda o transporte do óvulo, né? Ou até mesmo o transporte do espermatozoide nas chuvas uterinas. E também pode bloquear a fertilização. Caso já tenha ocorrido, né, a pílula pode impedir a anidação do embrião na parede uterina. Para algumas pessoas, essa técnica equivale a um método abortivo, já que não há implantação que leva à morte do embrião. Né? Então é um estudo conceitual, né, sobre a questão de aborto. Tem alguns cientistas, tem algumas perspectivas, alguns pontos de vista que falam que a partir do momento que há fecundação, demora um certo tempo, né, no caso, acho que 2 semanas ou 3 semanas, para o óvulo se tornar o que? Um zigoto. Então ele demora para poder se tornar um óvulo vivo, não é? Um organismo vivo. Então a partir dos primeiros dias ali está tendo uma ocorrência de fecundação. Então a pílula de seguinte pode ser incrementado nesse conceito, né? Pode ser um conceito abortivo para alguns, né? Mas para outros no meio da ciência, né? Que a gente fala aí questão do conceito moral e religioso, né? Que o texto menciona, mas em questão científica a gente consegue perceber que a pílula do seguinte é um conceito totalmente hormonal, né? Que vai impedir o que? A concepção e a gravidez indesejada, né? Terceira questão: a vasectomia é um procedimento cirúrgico que consiste no corte ou obstrução dos canais diferentes. Embora cause esterilidade, o homem segue tendo relação e ejaculando normalmente. Explique por que a vasectomia não afeta a atividade sexual masculina e por que ela impede a reprodução. Né?
porque ela não impede a produção de testosterona pelos testículos, mas impede a chegada dos espermatozoides até o sêmen na vesícula seminal. Como assim? Então é o seguinte, explicando mais ou menos o que é a vasectomia. Vocês já estudaram, né, no sistema genital masculino que os espermatozoides eles são produzidos aonde? No epidídimo. Dali percorre um canal que vai percorrer até a uretra. Mas antes de chegar à uretra, vocês sabem também que os espermatozoides passam por esses canais e esses canais estão sendo irrigados com várias glândulas, né? Que vai deixar o ambiente mais propício para o espermatozoide conseguir chegar até o canal vaginal, não é isso? Então é o seguinte, quem faz vasectomia está apenas obstruindo o caminho com que o espermatozoide vai percorrer, beleza? Mas ele não deixa de produzir, no caso, o sêmen por completo, não é? Vamos dizer que o homem vai ejacular, ele só não vai ejacular os espermatozoides propriamente dito, não vai conseguir, né, fecundar a parceira, mas a ereção, a produção de líquidos seminais, né, líquidos da próstata, tudo isso aí vão preenchendo o caso, o dito, o sêmen, beleza? Vamos lá, ciência em prática. As questões fechadas, né? Marca a sentença incorreta. O método mais eficaz de se prevenir gravidez é a abstinência sexual. Né? É a abstinência sexual que eu estava tentando lembrar naquela primeira questão. Então, o único método 100% de não se contrair nenhuma doença, não se contrair nenhuma, não se ter uma gravidez indesejada é a abstinência sexual. Beleza? A pílula diz o seguinte: não deve ser utilizada corriqueiramente, já que, dentre vários fatores, sua alta dosagem hormonal aumenta o risco de efeitos colaterais. Né? Então isso aí está correto. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. Né? Pode ser, comparado.